Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. Um estudo preliminar assegurou que a Coronavac é eficaz contra infecções graves de Covid-19 causadas pela variante Delta. Pesquisadores chineses avaliaram 4 imunizantes de vírus inativado e todos evitaram complicações em pacientes com coronavírus. 4 vacinas produzidas a partir do vírus inativado, incluindo a Coronavac, provaram sua eficácia contra casos graves de Covid-19 causados pela variante Delta. Os dados são de um estudo preliminar divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China. Todos os imunizantes usados no país foram capazes de criar uma proteção de até 77,7% para casos de pneumonia provocadas pelo coronavírus e 100% contra o desenvolvimento da síndrome respiratória aguda grave e mortes. Para o estudo da eficácia no mundo real, os pesquisadores analisaram os dados colhidos durante um surto da variante Delta no sudeste chinês entre maio e junho de 2021, que atingiu mais de 10 mil pessoas. Entre os avaliados, cerca de 1.700 pacientes receberam as 2 doses de uma das vacinas, a Coronavac, as da Sinopharm ou a da BioNTech. Ao menos 5.000 não haviam sido vacinados e cerca de 4.000 haviam recebido apenas a primeira dose. De todos os pacientes infectados pela Covid-19, apenas 102 tiveram pneumonia, mas destes, 85 foram em pessoas não vacinadas. 12 pessoas receberam apenas a primeira dose da vacina e 5 foram completamente vacinados. Mas entre os pacientes que desenvolveram um quadro grave, 19 no total, nenhum havia sido vacinado, nem ao menos com a primeira dose. E a variante Delta avança no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 1.000 casos dessa cepa foram identificados e notificados no país desde maio. Apesar disso, a gama originária no Brasil ainda continua sendo a variante predominante no país. Quase 3 meses depois dos primeiros casos da variante Delta terem sido identificados no Brasil, persiste a dúvida sobre o impacto da nova versão mais transmissível do coronavírus no país. A variante predominante ainda é a gama, identificada pela primeira vez em Manaus. E apesar do avanço da Delta no Brasil, não há um surto da variante como aconteceu em outros países. Dados da rede genômica da Fiocruz apontam que entre os sequenciamentos de amostras feitos pelo sistema no país, a Delta corresponde a 22% dos casos sequenciados em julho, enquanto em junho era de 2,3%. A grande maioria das amostras sequenciadas da variante Delta foi no sudeste do país. Os pesquisadores da Fiocruz explicaram que a sensação de alta prevalência da Delta é por causa do foco no sequenciamento no Brasil, que está todo voltado para essa variante. O cenário no país é de alta transmissibilidade da gama, com evolução dessa variante com outras mutações. Outra consideração a ser feita é que a Delta chega ao Brasil em um momento que mais de 50% da população já está vacinada com pelo menos uma dose, o que dificulta a transmissão. O Instituto Vital Brasil iniciou a produção de um lote piloto de soro anti-Covid para testes em humanos. A ideia é que o medicamento seja utilizado em pacientes já infectados com a finalidade de diminuir o tempo de internação e também as mortes causadas pela doença. O medicamento é feito a partir do plasma de cavalos, isto é, a parte líquida do sangue, que recebe semanalmente pequenas doses da proteína recombinante do coronavírus produzida pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de pós-graduação e pesquisa em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Instituto Vital Brasil tem competência em produção de soros hiperimunes a partir do plasma de cavalos há mais de 100 anos. O uso potencial da imunização passiva por esse tipo de terapia representa um caminho viável para combate à Covid-19. Os soros produzidos pelo Instituto têm excelentes resultados em uso clínico, sem histórico de hipersensibilidade ou quaisquer outras eventuais reações adversas há décadas. Depois de 7 semanas, o estudo revelou que os animais apresentaram de 20 a 100 vezes mais anticorpos neutralizantes contra o coronavírus do que os plasmas de pessoas que tiveram a doença. O plasma retirado do sangue do animal entra na produção de soro para a picada de cobras, aranhas e abelhas.
A expectativa da instituição agora é atender às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que o soro seja liberado para o início dos testes em humanos, que serão realizados em parceria com o Instituto DOR de Ensino e Pesquisa. O ensaio clínico prevê a aplicação em 41 pacientes. O estudo já foi aprovado pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisas e o ensaio clínico prevê a aplicação em 41 pacientes. Já os animais participantes recebem um tratamento diferenciado. Eles são alimentados com ração produzida com melaço de cana-de-açúcar e ouvem música clássica. O objetivo é reduzir o estresse e promover o bem-estar dos equinos. Os talibãs prometem que não vão ser tão rígidos neste retorno ao poder no Afeganistão. Nesta semana, uma TV local exibiu uma entrevista com um talibã feita por uma jornalista mulher e meninas voltaram à escola usando o véu islâmico. Mas será que os direitos femininos serão mesmo respeitados? O que muitos afegãos e principalmente afegãs temiam aconteceu. O Talibã voltou ao poder no país. Os insurgentes que governaram o Afeganistão entre 1996 e 2001 são conhecidos por seguir uma visão deturpada da lei islâmica, extremamente rígida com as mulheres, que não podiam sair sem a companhia de um homem e eram obrigadas a usar a burca. Mas desta vez, os talibãs prometem respeitar os direitos humanos. Porta-vozes do Talibã emitiram declarações nos últimos dias, inclusive prometendo anistia para os que trabalharam para o governo anterior. Também prometeram ser inclusivos. Disseram que as mulheres podem trabalhar e as meninas podem ir à escola. Essas promessas vão precisar ser honradas, mas dada a história passada, essas declarações foram recebidas com algum ceticismo. Nesta terça-feira, o canal local Tolo TV exibiu uma entrevista com um membro do Talibã feita por uma jornalista mulher. Mas, por outro lado, a TV já suspendeu a parte da programação que seguia o estilo ocidental. Já em Herat, província controlada pelos talibãs desde a semana passada, as meninas precisaram usar véu na cabeça, o chamado hijab, para voltar à escola. Estamos felizes que nossas escolas começaram e podemos continuar nossos estudos. Esperamos que o Talibã não obstrua nosso progresso para que possamos ajudar nossa nação a se desenvolver como outros países. Estamos felizes que as escolas foram abertas e queremos ir para a aula com o hijab islâmico, queremos estudar, queremos progredir como outros países. E esperamos que o Talibã mantenha a segurança, não queremos guerra, queremos paz em nosso país. Ainda não se sabe como os talibãs vão agir depois de tomar o controle do Afeganistão. Na capital Cabul, o clima é de incerteza nesta terça-feira e poucas mulheres podiam ser vistas nas ruas. E em meio à promessa de perdão geral e respeito às mulheres, o Talibã afirmou seguir o regime de acordo com os princípios do Islã. O porta-voz do Talibã, Suhail Shaheen, afirmou à Sky News que o uso da burca não será obrigatório para as mulheres, já que existem diferentes tipos de véu. Quando o Talibã governou o Afeganistão, entre 1996 e 2001, as escolas femininas foram fechadas, as mulheres não podiam viajar ou trabalhar e foram forçadas a usar uma burca em público, que cobre todo o corpo e rosto, com uma tela de tecido ao nível dos olhos. O porta-voz disse que existem diferentes tipos de hijab, véu, que não se limitam à burca. Shaheen não especificou quais outros tipos de véu os talibãs considerariam aceitáveis. Com o retorno ao poder do regime talibã, muitos países e organizações temem pelo destino das meninas e mulheres afegãs. Mas para muitos afegãos será difícil ter confiança. Quando governaram o Afeganistão, os talibãs adotaram uma versão extremamente rigorosa da lei islâmica. E você vai ver ainda nesta edição, empresas que foram forçadas a aderir ao home office pretendem continuar o trabalho remoto mesmo depois do fim da pandemia. E ainda com os termômetros nas alturas, um bioparque italiano recorre às frutas congeladas para aliviar o calor dos animais. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já!
Muitas empresas que foram forçadas a aderir a um novo modelo de trabalho por causa da pandemia, como o home office, pretendem continuar desta forma mesmo com o fim da crise sanitária. E nos próximos meses, o número de contratações deve aumentar. Uma pesquisa feita entre outubro de 2020 e março deste ano, com mais de 20 indústrias, apontou que, ao mesmo tempo em que houve diminuição de 10% na adesão ao programa do governo federal de redução de jornada ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, 60% das empresas pretendem contratar nos próximos meses. De acordo com a PwC Brasil, responsável pela pesquisa, a pandemia trouxe avanços e mudanças estruturais permanentes na gestão dos trabalhadores, como na adoção do trabalho à distância e mais políticas de retenção de talentos, e avalia que o trabalho remoto estará presente de forma definitiva no dia a dia das empresas daqui para frente. O levantamento também mostrou que 79% das empresas pretendem manter ou implementar o trabalho remoto e 68% vão adotar o modelo híbrido, combinando o expediente remoto e presencial. Já 28% das empresas permitiram que seus profissionais trabalhassem fora da cidade ou do país de origem da contratação, ampliando as fronteiras do home office. Para 38% dessas companhias, existe a possibilidade de manter esse mesmo modelo após a pandemia e, com isso, quase 25% das empresas adotaram medidas específicas para empregados em mobilidade global, com 23% adotando o Virtual Assignment, mobilidade internacional virtual, e 19% repatriando seus empregados. A oferta de infraestrutura de trabalho aos profissionais que passaram a cumprir o expediente em casa, com reembolso de despesas com internet e telefone, quase dobrou em relação à pesquisa anterior, em junho de 2020, passando de 10% para 23%. Nesse contexto, 30% das empresas afirmam que vão estudar seguir com essa política nos próximos meses. Depois de 1 ano e 5 meses, o comércio do estado de São Paulo voltou a funcionar sem restrições de lotação. Para os lojistas, é a oportunidade de deixar os prejuízos para trás e apostar em datas, como o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal. Agora é só chegar e entrar, sem filas, sem espera, sem restrições. Melhor assim? Ótimo, muito bom. Show de bola. Bem melhor assim. Você é a favor dessa volta do comércio, dessa reabertura total? Sou a favor, mas com todos os cuidados devido. Sempre álcool na mão, de máscara, se protegendo. Essas fotos mostram a mesma loja 1 ano atrás. Filas enormes se formavam na calçada. O comércio de São Paulo voltou a funcionar com 100% da capacidade, depois de 1 ano e 5 meses. Mesmo assim, os cuidados continuam nas lojas, como uso de máscaras, medição de temperatura e álcool em gel. Assim, independente no caso de toda a normalização que o governo passou a partir de hoje, nós vamos manter o protocolo, até porque o protocolo é excelente. É uma segurança para quem está chegando, que é o nosso cliente, e o nosso colaborador que estão aqui aguardando a chegada desse cliente. Então, acho que é bom para ambos lados. Com a retomada de toda essa flexibilização que estava existindo durante todo esse período, desde o início da pandemia, com isso, a gente, no caso, vai ter a certeza que as nossas vendas, no caso, vão retomar a normalidade, né? Na rua 25 de março, o maior centro comercial a céu aberto do país, o movimento já está bem próximo do normal. E o objetivo dos comerciantes é aproveitar a reabertura total para recuperar o tempo perdido. De acordo com o levantamento feito pela Associação Comercial de São Paulo, no auge da pandemia, as perdas no comércio de rua chegaram a 70%. Alguns estabelecimentos, inclusive, não aguentaram e fecharam as portas. Mas com a reabertura gradual, parte disso já foi recuperada. E a meta agora é um crescimento de mais de 25% para equilibrar as contas. E até o fim de 2021, o comércio terá 3 datas importantes para lucrar: o Dia das Crianças, a Black Friday e as festas de fim de ano. Nós estamos na expectativa de que a cada mês vai melhorando o ritmo de vendas
do comércio, porque deve melhorar também o ritmo geral da economia. São outras atividades que voltam a gerar movimento, renda, emprego, principalmente o setor serviços, que é o maior empregador e que é o que estava mais sujeito a restrições. O otimismo dos lojistas é reforçado pelo avanço da vacinação. O presidente da Univinco, que é a Associação de Lojistas da 25 de março, afirma que o comércio está sentindo os reflexos da imunização. A reabertura total foi anunciada após o Estado chegar à marca de 90% dos adultos com mais de 18 anos vacinados com a primeira dose e quase 30% com as 2 doses. Vocês, comerciantes, já estão sentindo na prática os efeitos da vacinação, do avanço da imunização? Sim, faz algum mês mais ou menos, quando começou a ampliar essa vacinação, o pessoal começou a circular mais pela rua. A gente sentiu que eles começaram a vir mais. O momento atual é de otimismo? Com certeza, o momento é de otimismo, abertura, né? O pessoal com saúde, higienização, usando todos os protocolos, mas sim, um otimismo maior, gente mais circulando na rua, né? Tudo aquilo que a gente queria ver por aqui. Uma confiança que vem de consumidores como a dona Paula. Ela tomou a vacina e já saiu para fazer compras, mas com cuidado. Ainda vai vir aí o Dia das Crianças, o Natal, vai vir mais compra por aí agora com a vacinação, podendo sair. A senhora vai tomar a segunda dose, pretende aproveitar o fim de ano também? Ah, sim, aí eu vou aproveitar. Vai gastar dinheiro? Dose. Pouco, né? Pouquinho. O governador de São Paulo, João Dória, avisou que o uso de máscaras continuará obrigatório até o fim do ano e informou também que estuda a ampliação da flexibilização das regras para outros setores afetados pela pandemia. Enquanto uma onda de calor atinge o sul da Europa e eleva os termômetros a quase 50 graus, um bioparque na Itália precisou recorrer às frutas congeladas para balancear a dieta e oferecer alívio aos seus ilustres moradores. Olha só. O calor chegou a ficar insuportável na Itália, cujos termômetros chegaram a registrar quase 50 graus na semana passada. Neste zoológico em Roma, a solução foi oferecer aos moradores frutas congeladas como parte da dieta. Os responsáveis pelo bioparque consideram que esta é uma ocasião especial para todos comerem bem e se divertirem. Esta é uma onda de calor excepcional e certamente alguns animais, aqueles de regiões tropicais, são melhores em tolerar o calor do que outros, mas mesmo para eles precisamos encontrar soluções. Uma delas é mudar um pouco a dieta, aumentar uma dieta rica em água, açúcar, frutas e vegetais. O sul da Europa enfrenta um calor intenso e graves incêndios neste verão. De acordo com cientistas, o fenômeno se intensificou diante de mudanças climáticas. Espera-se que a atual onda de calor dure alguns dias, mas a depender dos cuidadores, esses animais vão ter um pouco de alívio. E olha só, uma jovem belga britânica embarcou para uma missão que deve torná-la a mulher mais jovem a voar ao redor do planeta a bordo de um pequeno avião sozinha. Se tudo der certo, a adolescente deve retornar à Bélgica no dia 4 de novembro. Zara Rutherford é uma jovem belga britânica que está prestes a dar a volta ao mundo sozinha a bordo de seu ultraleve. A piloto adolescente voou pelos céus da Bélgica nessa quarta-feira, antes de seguir com a missão que vai pousar em 52 países de 5 continentes. Zara, que tem 19 anos, sonha em se tornar uma astronauta, mas o objetivo agora é se tornar a mulher mais jovem a navegar ao redor do planeta, voando sozinha. Eu não diria que estou ansiosa pela solidão, estou ansiosa para conhecer culturas, países e pessoas. Acho que vai ser uma experiência incrível, que tenho muita sorte de poder ter. A viagem deve durar 3 meses e atravessar oceanos, desertos e a vasta região selvagem da Sibéria. A jovem vai pousar apenas em aeroportos e campos de aviação de pequenas dimensões para descansar e reabastecer. Cruzar o Atlântico é o primeiro grande desafio dessa sonhadora.
Estou extremamente orgulhosa, não só pelo voo que ela vai empreender, mas da missão que vai realizar por trás dele, de fazer as meninas sonharem, seguir seus sonhos e alcançar as estrelas. Se tudo correr conforme o planejado, Sarah Rutherford estará de volta à Bélgica em 4 de novembro para seguir com os estudos de engenharia. Godspeed, Sarah! Muito corajosa, né? Boa sorte aí para a Zara. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!